Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Coluna Forte, um podcast da Ideal Espaço Saúde destinado ao tratamento da coluna vertebral sem cirurgia. Nesse podcast, a gente traz dicas baseadas em saúde sem soluções mágicas. Eu me chamo Jason, sou fisioterapeuta aqui na Ideal Espaço Saúde. Eu sou o Luiz Jorge, fisioterapeuta aqui na Espaço Saúde. E hoje Ideal. E hoje nós vamos trazer 7 curiosidades surpreendentes sobre dor nas costas que vocês precisam saber. Não é isso, Luiz? Começa lá então. Vamos lá então. Curiosidade número 1. A dor nas costas é tão comum quanto o resfriado. Se fala aí em 80, alguns estudos, até 90% da população experimenta episódio de dor nas costas durante a vida, né? Exatamente. E a lombar é o local mais atingido, nessa parte baixa, logo acima dos quadris ali, é o local mais atingido, é a maior frequência de incidência de dor nas costas. Segundo a OMS ali, a dor nas costas, ela é uma das maiores responsáveis pela dor e incapacidade de indivíduos abaixo de 45 anos de idade. Então, é algo bastante comum. No entanto, o fato dela ser comum não quer dizer que a gente não vá lutar contra, né? Trabalhando tanto na prevenção quanto no tratamento dessa condição. Então, aquele Global Burden Disease fala sobre isso, sobre 45% da população sofrendo com incapacidade e afastamento ao trabalho em função da dor na coluna lombar. E o que é prevenir dor nas costas disso? Prevenir a dor nas costas é se movimentar, é dormir bem, é alimentos que blindam a sua coluna. Inclusive, a gente tem um podcast sobre alimentos que blindam a sua coluna e saúde mental. Saúde mental. É isso aí. Segunda curiosidade, sentar pode ser mais prejudicial que carregar peso. Olha só. A turma tem um ranço com peso, né, Jason? Não posso fazer força. Isso é a coisa que mais dá dor nas costas, eu acho, né? Exatamente. E aí o pessoal, eu fico sentadinho que é para não machucar. Meu Deus. Qual que é a queixa mais comum, né? É impressionante como isso acontece. Aí tu vai perguntar para a pessoa, quando é que dói? Se eu vou no mercado, volto carregando uma sacola, aí dói. Por que dói? O cara está extremamente fraco, fica o tempo inteiro sentado. Quando é que dói? Quando eu subo um morrinho, dá dor nas costas. Por quê? Porque ele está extremamente fraco, porque fica o tempo inteiro sentado. Então, a gente perceber que o ganho de força é importante e muitas vezes, né, o Jason vai comentar aqui um pouquinho, a posição sentada ela causa mais pressão no disco do que outras posições quando a gente está em pé fazendo força e carregando, inclusive carregando peso. Exatamente. A posição sentado, principalmente em flexão, ela pode aumentar em 40% a pressão no disco intervertebral. Então, você carregar um objeto, uma sacola de supermercado, uma posição ereta, ela impõe menor sobrecarga à sua coluna do que permanecer sentado. Então, o que a gente deve ter em mente é, durante o trabalho, fazer pausas para levantar, se movimentar. Então levanta, vai tomar uma água, deixa a impressora longe do seu posto de trabalho para que você levante, vá lá pegar. Às vezes a pessoa querendo aumentar a produtividade, ela traz tudo para perto e fica o dia inteiro, passa o dia inteiro ali sentado. Muito pelo contrário, esses momentos de relaxamento, de distensionamento, favorecem a produtividade do indivíduo. Mas isso para indivíduos que estão trabalhando, mas também nós temos as pessoas que gostam de crochê e tricô, que ficam muito tempo sentados. A gente tem alguns aposentados que gostam muito de TV, e aí ficam muito tempo lá vendo TV, futebol, sériezinha, Netflix. A relação é exatamente a mesma, a dor vai vir exatamente pelos mesmos motivos, apesar de não ser trabalho, a pessoa está muito tempo sentada, exercendo muita pressão na coluna. Isso promove destreinamento, aumento de incapacidade física e a gente precisa combater isso com o movimento orientado. Sabe uma coisa que não é diretamente relacionada a isso, a gente pode fazer um podcast só sobre isso, mas eu acho muito engraçado, porque eu tenho alguns pacientes assim com essa mesma queixa e eles falam assim, mas Luiz, desculpa, eu faço musculação. E aí?
A gente vai ver a musculação, ele só faz a musculação, não faz mais nada o dia inteiro, o corpo precisa de movimento para nutriente, oxigênio, e mesmo para recuperar do dano da musculação, ele precisa de movimento depois, né? Os treinos regenerativos. 2, muitas vezes eles se alimentam mal. 3, e tem gente que faz musculação só para dizer que faz musculação. O que é isso? Tem indivíduo que ele vai lá e ele consegue carregar 12 quilos aqui no bíceps, mas ele carrega 10 porque cansa demais. Aí o que acontece? 6 meses depois, o que acontece, Jason? Ele está destreinando, ele só levanta 10. Ele levantava 12, agora ele passa a levantar 10. Pra não 10, cansar. e aí 10 ele acha pesado, está cansando, ele passa para 8. Então você está fazendo musculação e em processo de destreinamento. Fora isso, tem a turma que vai de carro até a academia, às vezes a academia é perto, vai de carro até a academia, depois pega o carro, volta da academia e o resto do dia é sentado em frente à televisão fazendo absolutamente nada. Mas isso quem estava falando ali, essa coisa do destreinamento, mesmo fazendo musculação, ela é muito frequente. A gente pega pacientes que estão perdendo, fazem musculação há 14 anos, 12 anos, 10 anos, mas vem perdendo força. Por quê? Porque não se alimenta direito e porque não quer botar peso, porque acha que quando bota peso cansa demais. Ou vai se machucar, não vai se machucar. Se você estiver bem orientado, isso vai gerando um aumento de capacidade. Você tem que sempre estar se desafiando no processo de aumento de capacidade física. Isso é fundamental. Senão acontece isso que o Luiz comentou agora, o destreinamento do indivíduo. E a alimentação ela entra muito nisso para promover processo de reparação e ter os nutrientes necessários para a construção do músculo. Então o pessoal peca muito na ingestão de proteína, né? Consumindo proteína muito abaixo e no processo de envelhecimento a introdução da proteína na alimentação ao longo do dia, ela é muito deficiente. A gente percebe isso nos nossos pacientes e a gente faz esse encaminhamento para a Giovana, que faz parte do corpo clínico da Ideal, é a nossa nutricionista, para fazer os ajustes, ver as melhores formas. Tem paciente que diz, não me adapto com proteína sólida, então a gente passa para a Giovana indicar uma suplementação, um whey protein, alguma coisa mais líquida, mais pastosa, que seja fácil de ser absorvido, mas é fundamental a musculação que te desafia, o sono, né? O repouso para reparação, precisa de um tempo para reparação celular e o alimento necessário para isso. Né? Senão não vai. Curiosidade número 3. O seu humor pode aumentar ou reduzir a sua dor nas costas. Isso é muito forte, né? A gente quer ver uma coisa que é muito comum, vários pacientes relatam, aumenta a dor quando está no trânsito. Está no trânsito, está horrível. Levantou do carro, acabou a dor. Isso é um fato muito curioso, né? Porque, claro, está no trânsito, estressado, louco para chegar, seja no trabalho, seja no compromisso, seja para descansar, o paciente está ansioso para aquilo. Dispara a dor. Pacientes passando por momentos difíceis, sofrimento, luto, separação, problemas do trabalho, aumenta a dor. Né? Paciente que, é engraçado, paciente que necessita retornar ao trabalho, né? Esses pacientes tendem a ter menos dor, ou seja, quem trabalha por produtividade, né? Então o cara tem que produzir. Por exemplo, nós, os terapeutas, tem que produzir para receber. Vamos lá, pega outros trabalhos aí manuais, qualquer profissional autônomo, né? Ele tem que trabalhar, ele tem que produzir para ganhar. Então isso também antecipa, né? Diminui o tempo de dor do paciente, porque essa motivação é importante. Quando ele não tem essa motivação, ele tem uma alteraçãozinha de humor e se ficar ali tá bom também, ele tende a ficar mais tempo no processo de reabilitação. A dor, ela é multifatorial, né? Então tem a questão biopsicossocial. Então, na parte do bio, nós temos a parte física, capacidade física, estrutura, né? Na parte do psico, é justamente isso. Questão relacionada ao humor, às emoções. E o social é essa relação, né, que a gente tem com o trabalho, com a família, com os amigos. Então, em algumas pessoas a esfera física conta mais, em algumas pessoas a esfera emocional, de humor, ela influencia mais, em outros é o convívio com as pessoas. A gente precisa entender isso
e abordar da melhor forma. Quer ver uma abordagem que é muito engraçada, e eu já tive alguns pacientes que falaram isso. Luiz, eu tenho vergonha de te dizer, mas sabe o que faz passar minha dor nas costas? Eu chego em casa e tomo 2 taças de vinho. Paciente tenso. É lógico que é isso, né? Então, a administração do estresse ao longo do dia vai fazer com que esse paciente tenha menos dor. Então, ele aumentar um pouquinho a atividade física, ou ter pequenos momentos de prazer ao longo do dia, às vezes não trabalhar de maneira tão ininterrupta, vai fazer com que ele tenha, chegue no final do dia com um desfecho, não precisando, né, usar da bebida alcoólica para diminuição dessa dor. E isso é frequente. Melhor escape são atividades sociais, grupos, né? Grupo de igreja. Meu Deus, o pessoal que tem atividade na igreja, como eles têm uma qualidade de vida maior, não falando de religião, mas eles é outra pegada. Eles estão sempre em atividade, promovendo eventos, captando mantimentos para doação. Então, o Gênero falou de igreja, mas isso também acontece nos núcleos de terceira idade, acontece com frequência, as pessoas que participam de trabalhos voluntários, né? Então, esse engajamento social faz muita diferença. Motivação e engajamento social. Exatamente. Bom, curiosidade número 4. Dormir pouco piora a dor nas costas. Bom, a privação do sono ali, ó, é um dos principais fatores para predispor a dor nas costas. Aumenta a chance em cerca de 60% o fato de você passar por privação de sono. A gente já tem um podcast aqui, entra lá, que a gente fala sobre higiene do sono, hábitos que são fundamentais para você melhorar a qualidade de sono. Quantas horas a gente tem que dormir, Luiz? 5? Não, né? Abaixo de 6 o dano é grande já, né? Danos aí no humor, então para piora de ansiedade e depressão, tu tá plantando o teu Alzheimer quando tu dorme menos de 6 horas, né? Então a gente tem que dormir acima de 6 horas, né? O ideal para a maior parte das pessoas é 8, né? Por isso que se fala 8. Algumas pessoas são hipersonolentas, vão dormir um pouquinho mais, vão bater lá 9 horas, 9 horas e meia. Algumas pessoas são hipo, elas vão dormir ali entre 6 e 8 horas. Abaixo de 6, nunca. Sempre que dorme abaixo de 6, aumenta muito o padrão inflamatório no corpo, né? Aumentou o padrão inflamatório, a gente já falou, isso vai aumentar a dor. Dormiu menos de 6 horas, a tendência de comer 30% mais na manhã seguinte. Comeu mais do que precisa também inflama. Ó, como um pilar retroalimenta o outro, né? Os pilares da saúde aí, e que é da saúde da nossa coluna. Tu vai comer mais. Então, dormiu menos, vai ter distúrbio do humor, dormiu menos, vai comer mais, dormiu menos, tu vai ter menos disposição para fazer exercício, né? Então, ele abocanha todos os fatores que são preventivos para dor nas costas, além de baixar o metabolismo, né? Ele baixa a capacidade de recuperação. E olha que bacana, o Luiz falou da questão do sono influenciando o humor, né? A parte relacionada à mente. A gente acabou de falar que o humor influencia na sua dor nas costas, positivamente e negativamente, né? Tem gente que passa o dia inteiro sentado jogando dominó com os amigos e não sente dor nas costas. Aí quando ele pega o carro para ir embora, que pega o trânsito ali e já se estressa, tem uma mudança de chave ali, ele já diz, porra, passei o dia todo no dominó, tava bem. Quando sentei no carro, aquela fila, mas foi 15, 20, 30 minutos a mais para chegar, eu já fiquei com as costas toda quebradas. Então, dormir influencia no humor. Dormir influencia no reparo físico. Então, sono fundamental, acima de 6 horas, o ideal ali em torno de 8 horas para a saúde da sua coluna. Sabe que eu li um artigo, faz tempo já, não lembro da referência, mas ele falava que as pessoas, quando elas têm um prejuízo noturno, aquela noite que dormiu mal, aquela cochilada depois do almoço, 15 minutos, ela ajuda a recuperar os teus níveis hormonais e deixa eles muito semelhantes às de quem dormiu 8 horas. Então, não consegui dormir mal, estava agitado, tive um dia difícil, né? Teve um dia difícil, fez eu dormir mal naquele dia. Se tu conseguir dormir um pouquinho depois do almoço,
E é pouquinho, eles sempre recomendam abaixo de 20 minutos, né? Acima de 20 minutos as pessoas às vezes baixam a disposição, tem um pouco de dor de cabeça. Então é um cochilinho, 15 a 20 minutos depois do almoço, ele ajuda nessa reparação, nesse reequilíbrio hormonal do corpo. Porque a carência de sono aumenta muito o cortisol, né? Que é um hormônio relacionado a processos inflamatórios. Então, essa regulação ali ao longo do dia eu acho que é bastante positiva. E agora a gente vai para a curiosidade 5, que é uma curiosidade que deu um corte com muita repercussão. Era bem a fala do Luiz nesse corte que está lá no nosso Instagram, @ideal_espaço_saúde. Hérnia de disco nem sempre causa dor, né? Então a gente encontra até 76% de pessoas assintomáticas com hérnia de disco. E hoje, uma das fisioterapeutas que trabalha conosco, a Gabriela, ela falou que estava conversando com um colega dela, na idade dela, e ela assim, caramba, eu estou assistindo aqui os podcasts, participando com vocês, e como é curioso como as pessoas ainda têm crenças a respeito da dor nas costas. Então ela disse que ele passou o dia todo sentado em frente ao computador, ele trabalha em frente ao computador, e aí foi tomar um banho, quando estava se secando, foi secar as costas, sentiu uma fisgada, travou, não conseguia respirar, disse, quebrei alguma coisa, porque eu tenho uma escoliose, então pode ter dado uma hérnia, pode ter quebrado. Foi para a urgência com o pai dele levou, chegou lá, o quê? Uma ressonância da coluna. Porra, para ver o que aconteceu com aquela coluna. Aí ela disse, cara, o ideal é tu procurar um fisioterapeuta para te acompanhar agora nesse momento. Ele assim, não, primeiro eu tenho que ver o resultado da minha ressonância. Porque eu não sei se fiz uma hérnia de disco, se eu quebrei algum osso da minha coluna, eu tenho uma escoliose. Primeiro, desvios posturais leves não causam dor. Então tem gente que chega aqui, doutor, eu tenho escoliose. Eu tenho lordose, que é uma curva natural. A hiperlordose seria um desvio postural. Mas eles acham que desvios posturais leves, eles não causam dor. Não, e o mais curioso é assim, ó, mas eu vou te dizer que 90% das pessoas acontece a mesma coisa. Tu vai chegar lá e vai dizer assim, ó, eu tenho escoliose. Tá bom, doía 3 meses atrás? Não. E a escoliose antes não tinha? A escoliose se instalou há cerca de... não, mas a culpa é dela. Não é dela, ela era igual, Normalmente essas escolioses, elas se estabelecem lá no final da fase de crescimento. Então, 14, 15 anos, elas já estão estáveis, né? E tu carregou aquilo até os 35, 40, e aí 40 teve episódio. Não, tá aqui, ó, é escoliose. Não é escoliose, tá tudo. Não é isso que influencia. E isso que o Luiz fez agora é um ponto bacana para nós terapeutas termos como abordagem com os nossos pacientes. Porque quando a gente está trabalhando a educação em dor, a nossa educação ela não deve confrontar as crenças do paciente. Eu vou chegar e ele dizer, eu tenho escoliose, por isso estou com dor. Eu digo, escoliose não causa dor. Eu estou confrontando ele. Então, a aliança terapêutica aí ela pode ser quebrada. Agora, quando o Luiz faz uma pergunta de reflexão, tá, a escoliose causou a tua dor. Há 3 meses atrás você tinha dor nas costas? Não. E você tinha escoliose? Tinha. Então pensa, será que faz sentido? Foi a sua escoliose que causou a sua dor nas costas? Então perguntas reflexivas elas são muito importantes para desconstruir crenças sem gerar esse embate com o paciente. E isso acontece muito, porque daí ele fala, não, mas a escoliose porque foi nesse movimento. Às vezes ele fala, vamos lá, foi um movimento de flexão do tronco. Quantas vezes ele amarrou o sapato? Quantas vezes ele entrou no carro? Quantas vezes ele, sei lá, cortou o unha do pé? Quantas vezes ele buscou alguma coisa no chão? São todos movimentos de flexão. Por que desencadeou naquela hora? Normalmente o paciente está passando por uma semana difícil, né, muito estresse, ou passando por algum momento onde ele está fazendo baixo nível de atividade física, de exercício físico, ou algumas vezes o paciente teve algum descontrole emocional, normalmente vai ser isso tudo associado, e está comendo um pouco mais, ganhou muito peso. Né? Então, esses fatores associados a um momento de flexão levaram a dor. Mas a flexão em si, nós fazemos o tempo inteiro, né? Não é aquela baixadinha que depois a gente fica com medo da baixadinha. Não, baixou 50 mil vezes.
uma deu porque o teu corpo estava sensível, né? Exatamente. Olha o nome do nosso podcast, Coluna Forte. A sua coluna é forte. Ela foi feita para realizar os movimentos de inclinação para frente, de extensão, de rotação. A sua coluna é forte. Não deixe que outras pessoas desconstruam essa realidade, né? Voltando àquele assunto, agora imagina, ele passou pela questão de uma ressonância solicitada para algo que ele não teve um histórico de trauma, ele só foi secar as costas, e aí a gente pega e leva esse indivíduo um caminho próximo de tratamentos que são ineficazes, né? Que não vão gerar resultado positivo e até aproximando ele de cirurgias desnecessárias. Porque se ele pega alguém mal intencionado, eu tenho dor nas costas, foi a minha escoliose, olha aqui, já fez uma hérnia, vamos fazer uma cirurgia para corrigir isso aqui? E custo de tratamento, né? Uma ressonância é um exame caro, que, né, tu vai ter uma exposição do paciente. Okay. Onera plano de saúde, onera o paciente. Onera o governo, se for no sistema público. Exatamente. Então, não se justifica. Perfeito. Agora vamos aqui a nossa curiosidade de número 6. A coluna está em constante regeneração. E aí vamos falar, eu estava conversando essa semana com uma paciente que ela veio se medir, a gente faz as avaliações aqui por bioimpedância, né? Que tem a passagem de correntes elétricas que são imperceptíveis ao corpo e conforme ela vai encontrando o tecido ósseo, muscular, gordura, ela vai dizendo como é que é a sua composição corporal. E um dado que a gente coleta para fazer a bioimpedância é a altura do paciente. E eu disse para ela, sabia que de manhã geralmente nós somos mais altos do que à noite? Porque o disco intervertebral ele hidrata e desidrata. Então uma posição de hidratação, ou seja, líquido para dentro do disco intervertebral, é a posição deitado, de repouso. A posição de pé sentado são posições de desidratação. Então ao longo do dia vai acontecendo essa desidratação e a gente pode, se a pessoa tem discos saudáveis, ela pode perder 1 a 2 centímetros de altura durante o dia. Onde é que as pessoas observam isso? Retrovisor do carro. Ah, é verdade. Tem que ajustar. O retrovisor. À noite tem que dar arrumadinha. À noite tem que dar arrumadinha, porque senão eu não enxergo. É porque a gente perde um pouquinho dessa altura aí, e aí faz diferença. E vai outra dica. Aí nessa mesma pegada eu falei para ela, se for comprar sapato de festa, sapato chique, tem que comprar no final do dia. Porque de manhã a gente acorda com os pés menos inchados, menos esparramados ao longo do dia esse pé incha, a musculatura cede, o arco dá aquela largada e aí quando chegar à noite ela vai usar o sapato de festa que ela comprou de manhã à noite, esse sapato está apertado. E aí causa todo aquele transtorno. Então sapato procure comprar mais no período do fim do dia e a nossa coluna regenera. Se regenera... Isso é muito importante, né? Alimentos. E aí, outra coisa, aí quando a gente vai lá e a gente fica muito focado na estrutura, né? Que é essa coisa de, não, tem que fazer a ressonância, a tomografia, a nossa tendência de acabar fazendo uma cirurgia aumenta muito. Mas o que tem que lembrar é que assim, todos os problemas ali, toda a nossa coluna, seja a parte óssea, ligamentar, muscular, toda ela tem capacidade de regeneração. Toda. Então ele não precisa se preocupar, porque 98% dos casos eles vão estar ligados a episódios passageiros. 98%. Não ache que você está nos dois, porque na maior parte das vezes não está. Em 3 meses, o nosso corpo ele tem a capacidade de trocar todas as células. Então, se você está mal hidratado, se alimentando de maneira equivocada e sedentário, essa regeneração ela não acontece de forma otimizada. Ela vem pela metade, né? E outra coisa que o Luiz fala, o estresse sobre a estrutura, né? Então, ele fala ali, se você destruiu 100 células ao longo do dia e só está conseguindo reparar 80 pelo seu estilo de vida, alimentação, sono, atividade física, vai dar problema. Vai dar problema. São as dores que não vão embora, né? Exatamente. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que levar a tua capacidade de recuperação para 100, 110 e diminuir teu nível de lesão para 80. Né? Aí a gente começa a ter um saldo positivo aí todo dia.
Como é que faz isso aí? Como é que a gente reduz lesão? É diminuindo fatores de estresse. Por exemplo, muito tempo sentado, indivíduos ficam muito tempo sentado. Como é que a gente reduz lesão? Buscando os momentos de maior dor do paciente, ver se eles não têm somente fundos emocionais. Né? Porque algumas vezes o que acontece? Tem alterações que são do teu ambiente de trabalho que vão estar influenciando nisso. E às vezes a gente tem que fazer pequenas correções nisso também. Algumas vezes a gente faz, seria essa parte mais tradicional talvez, né? As avaliações de força, flexibilidade e equilíbrio. Quando a gente harmoniza isso, melhora a tua chance de recuperação e diminui o dano durante a função. Vou dar um exemplo lá. Eu pego um paciente que tem muito pouco equilíbrio na perna direita e na perna esquerda está bem. O que esse paciente tende a fazer? Fazer mais uso da perna esquerda. Se ele está apoiado na perna esquerda, o músculo lá na coluna lombar da esquerda também vai ficar mais tempo contraído. E às vezes ele desequilibra a coluna por causa do desequilíbrio na perna. Né? Então, essa falta de coordenação nesse membro vai levar uma sobrecarga na coluna. Então, a gente avaliar esse equilíbrio faz com que, em vez de eu machucar 100 de um lado e nada do outro, mas o outro lado ainda ficar fraco, ficar propenso também a dor, vamos tentar equilibrar isso. Vamos tentar deixar um 60-40, né? 60 numa, 40 na outra. O corpo, naturalmente, ele dá conta disso e aí as dores começam a ir embora. Isso aí que o Luiz está falando são as chamadas atitudes mal adaptativas. O que acontece? Quando você tem, por exemplo, uma lesão aguda, o seu corpo ele se adapta para proteger o segmento. Só que passado essa fase mais aguda, o natural é que a gente retome, por exemplo, uma descarga de peso naquele membro. Mas como você ficou com medo, tem receio de botar o peso naquela perna, você sobrecarrega a outra, destreina aquela que foi lesionada e isso vai ter repercussão lá na sua coluna. Olha o nome que ele deu, atitude mal adaptada. Né? É uma atitude que nós criamos e ela é mal adaptada. Por quê? Porque ela não compreende o nosso dia a dia. Então a gente cansa de pegar paciente, eu comecei a ter dor nas costas há 5 anos atrás. Aí tu vai ver, 6 anos atrás, 5 anos e meio atrás, ele teve uma torção de tornozelo importante, né? Ficou 2, 3 meses lá tratando isso. Ele teve uma fratura na perna, ele passou por uma cirurgia de joelho e ele poupa aquela perna o tempo inteiro. É claro que quando ele poupou aquela perna, ele judiou da outra. Judiou da outra juntinho com a lombar. E aí esse paciente tem uma dor lombar que acaba não tendo resolução porque na verdade ela está na perna. E aí tu vai lá e tu faz ressonância e não vai chegar a lugar nenhum. Então, o entendimento de onde está vindo esse aumento de lesão, essa não capacidade de recuperação do corpo, é fundamental para que a gente alcance bons resultados. Né? Por isso que é importante a gente não ter a dor é nas costas, ter as costas como foco. A gente já falou da interdependência regional, ou seja, regiões próximas umas das outras têm interferência. Então, assim, como é que está a minha mobilidade de quadril? Eu tenho dor na lombar. Como é que está a minha mobilidade de quadril? Para eu entrar no carro, sair do carro, para eu amarrar o sapato, calçar uma meia, isso tudo influencia na maior ou menor demanda sobre a sua coluna se você tem uma restrição de mobilidade. Então é importante a gente fazer uma avaliação macro, né, do nosso paciente para entender da onde está vindo ou perpetuando aquela dor que ele tem. E a gente associa bastante essa parte de baixo do quadril, mais a torácica, né, essa região aqui onde fica o nosso coração e pulmão, ela também tem uma influência muito grande na nossa lombar. Então, aqueles pacientes têm muita rigidez torácica, tem muita cifose, ou ficam muito tempo aqui com bloqueio respiratório, esses pacientes também tendem a ter, por causa dessa dependência de segmentos do corpo, aumento de dor lombar. Nosso diafragma, que é um dos principais músculos respiratórios, os pilares dele, os braços de sustentação, estão ali na transição entre tórax e coluna lombar. Então, o próprio diafragma ele tem muita influência nas dores, tanto da coluna lombar quanto coluna torácica e cervical, certo? Bom, e para fechar, a nossa curiosidade 7, homens e mulheres sentem dor de maneiras diferentes. E aí a gente traz à tona questões de ordem hormonal. Sim. No próprio ciclo menstrual,
aquelas oscilações de humor, né, no público feminino vão influenciar na dor nas costas e especialmente na cronificação dessas dores. Como a gente falou antes, o seu humor tem influência na dor nas costas. Então, se a parte hormonal influencia a parte do humor, nós temos uma relação direta aí entre dor e o ciclo menstrual, né? Uma coisa que eu sempre brinco com os pacientes, né? Tem muita paciente que tem aumento de dor lombar no período pré-menstrual. O período pré-menstrual é um período onde tem uma baixa importante nos níveis de serotonina. E aí, o que a mulherada gosta de fazer? Chocolatinho, docinho, claro, porque ele te dá uma bomba de serotonina ali, né? A mulher chega no final do dia, ela precisa comer aquele docinho, ela chega a amolecer. Por quê? Porque a serotonina está baixa. Só que quando a serotonina está baixa, a nossa dor aumenta. Então, isso é super importante, né? Ao mesmo tempo, também a gente vai ter algumas estruturas, algumas relações teciduais. Porque como o homem tem mais testosterona, a capacidade de fixação, tanto do cálcio quanto da massa muscular, aumenta. Sim. Né? Então, logicamente, esse tecido ele tem uma capacidade de regeneração, de recuperação melhorada por causa desse fator metabólico em relação à testosterona. Depois, no período da menopausa, ainda vem a questão do estrogênio, né? Que a queda no estrogênio também diminui essa capacidade de fixação do cálcio nos ossos, né? Do corpo inteiro. As densitometrias, a gente busca muito essa questão da densitometria na região lombar, colo do fêmur, e antigamente até na região do punho. Tinha mulheres que, na época das lavadeiras em tanque, né, de pedra, elas faziam fratura de punho, às vezes, por redução de massa óssea, batia no canto do tanque e fazia uma curiosidade. Principalmente as polaconas, né? Que tem uma característica física também que interfere na questão da osteoporose. Isso é bem forte, né? Eu ia dizer agora assim, será que é por isso que as mulheres se cuidam mais? Por essa sensibilidade um pouquinho aumentada da dor, essa baixa recuperação, esses fatores hormonais aí? É de se pensar, né? É de se pensar. Porque mulher cuida bem mais. O homem, normalmente ele vem quando já está muito ruim. A mulher, ela já tem uma preocupação a mais. Né? E também pelo fato dos homens terem menos cronificação da dor, a característica da dor do homem, às vezes, ela é uma dor mais também, não que não tenha a cronificação, mas uma dor mais aguda. Né? Ele acabou de fazer um esforço excessivo, aquele cara que não está acostumado, foi lá, cortou grama o fim de semana inteiro, então ele chega aqui empenado, ruim das costas. Então os homens também têm um pouco mais essa característica de dores mais agudas por ter realizado alguma atividade ali a qual não estava preparado. Boa. Certo? Fechou? Então estas foram as 7 curiosidades que vocês precisam saber sobre dor nas costas. E você... Diga. Não, eu ia dizer para fazer uma revisão aí das 7. Vamos lá, vamos a elas. É legal, né? A gente começou lá com ela falando da gripe, né? Isso, a dor nas costas é tão comum quanto um resfriado. Né? Vimos que 80% a 90% da população vai experimentar dor nas costas em algum momento da sua vida. Segunda curiosidade, sentar pode ser mais prejudicial do que carregar peso. Sim, aumenta o estresse ligamentar, tecidual. Então, às vezes, estar na posição de pé carregando peso pode sobrecarregar menos a sua coluna do que passar o dia todo sentado. Curiosidade 3, seu humor pode aumentar ou reduzir a sua dor. Então, cuide das situações, se exponha a mais atividades que te tragam prazer, atividades de meditação também, né? Exercício físico, isso tudo muda o humor com banho de endorfina. Paisagens melhoram, convive com a natureza, pessoas que vivem em locais arborizados têm uma menor incidência. Na PNL, programação neurolinguística, às vezes tem um momento de visualização, né? O indivíduo é convidado a pensar em um ambiente, em uma paisagem, algo que ele gosta. Gosta mais de praia ou mais de montanha? Eu gosto mais de montanha. Então, se imagina naquela montanha, né? Se rodeia o cheiro do mato, né? Canto dos pássaros. E aí vai desconstruindo essa dor através de também programação neurolinguística, utilizando essa parte da imaginação de ambientes, como o Luiz falou ali, que são agradáveis.
Curiosidade 4, dormir pouco piora a dor nas costas, né? Ó, segunda, deixa eu ver se eu acho aqui, National Sleep Foundation, 60% a mais de chance de desenvolver dor nas costas quem dorme menos de 6 horas. Curiosidade número 5, hérnia de disco nem sempre causa dor. Isso a gente já explorou em alguns outros podcasts. Então, a gente tem que desconstruir essa ideia de que porque você tem hérnia de disco, você terá dor nas costas. 76% das pessoas com hérnia de disco são assintomáticas. Precisa fazer a correlação com o exame clínico do paciente. Curiosidade 6, a coluna está em constante regeneração. Então, cuidado com se manter em atividade, evitar o excesso o sedentarismo, boa alimentação, sono, saúde mental. Curiosidade 7, homens e mulheres sentem dor de maneiras diferentes, que foi o que acabamos de explorar aqui. Então, se você gostou desse conteúdo, acha ele importante, encaminha para algum amigo seu que está sofrendo com dor nas costas. E se precisar também, entre em contato com a Ideal Espaço Saúde, porque aqui a gente pode te ajudar a ter uma vida mais plena e livre de dor nas costas. É isso? É isso. Um grande abraço e até o próximo podcast Coluna Forte. A sua coluna é forte.